Olá, alunos dos terceiros anos. Estou gravando esse vídeo para a gente analisar uma redação sobre esse tema que eu passei para vocês. Verdadeiros heróis em tempos caóticos. É sobre o tema a necessidade de se crer em heróis. É um tema abstrato. Os professores falaram sobre o tema durante a semana nas aulas. E aí eu não pus a proposta. Então eu não vou avaliar diante de uma proposta como eu sempre faço nas outras análises. Porque nesse caso não tem uma proposta. É um tema abstrato e essa é a maior dificuldade. Porque vocês que têm que decidir sobre o que eu ia falar. Eu deixei aberto. Então vocês têm que selecionar qual vai ser meu foco diante de heróis. No caso dessa redação, a aluna focou a questão da pandemia relacionando com heróis. Ficou bem legal. Tem alguns errinhos pontuais aí que a gente vai precisar analisar, refazer, mas é legal ter também, né? Eu não quero uma redação perfeita para ser analisada aí com vocês. Eu quero uma redação que apresente alguns problemas para vocês observarem e também corrigirem a produção de cada um, tá bom? Então vamos lá. Então, a igreja sem fiéis, escola sem alunos, lojas sem clientes. Olha que legal, ela começou com paralelismo sintático. Essa é uma ideia bem bacana de começar 3 itens, né? 3 itens aqui, substantivos, né? Com os seus adjetivos aí, adjuntos adverbiais. 3 itens, então, paralelismo sintático, para dar início à redação. É criatividade, é estilo, né? O que ela fez, ficou bem bacana. Então, olha, esse cenário foi vivido pela peste negra. Não escrevam desse jeito, tá? Não coloquem entre parênteses século XIV, vírgula, no século XIV, vírgula, que foi a mais devastadora pandemia que se teve notícia da história. Fora dos fatos históricos, eu não colocaria fora dos fatos históricos, eu colocaria assim, no contexto atual, sempre quando vocês forem fazer colocar o conhecimento de outra área e depois for falar de hoje, coloque no contexto atual, atualmente. Lembrando, ó, que ela fez um conhecimento de outra área histórico e agora ela vai relacionar com o atual. Não é diferente, não é ponto e vírgula aqui. Depois eu vou fazer uma aula sobre como usa ponto e vírgula, tá? Não vou falar agora, não vai estender muito. Então, olha, no contexto atual, não é diferente, ponto. Tal problema... que problema? Ficou meio longe aqui, tá? Então tem que especificar melhor. Não é tão diferente. O mundo está enfrentando uma pandemia chamada... Aí consertaria aqui, tá bom? Aí ela entra com uma pergunta. Porém, quem será o grande herói que irá solucionar em tempos de pandemia? Então, olha, não é solucionar os tempos de pandemia, é solucionar as dificuldades em tempos de pandemia. Enfrentadas, né, seria dificuldades, porque aqui enfrentado, eu acho que ela quis dizer com tempos, né? Mas aí ficou concordância nominal incorreta. O que é concordância nominal? Você tem que concordar o sujeito com o verbo. Desculpa, gente, concordância verbal, tá? Não nominal é substantivo adjetivo. Então, o verbo aqui, né, no caso, ele tá no participo passado, com o substantivo aqui, né, o sujeito, o objeto aqui, mas aí ela não conseguiu concordar. Então, nós temos um problema aqui que precisamos corrigir. Posso colocar questão? Sim, posso colocar questão, mas tome cuidado. Depende da questão, fica muito chato. Então, colocar questão, pergunta, é um risco, tá? Em primeira análise, é válido ressaltar que a sociedade cria uma idealização de heróis totalmente utópica. Aqui que eu quero chamar bem a atenção. Então, vamos lá. Nós temos um tópico frasal e eu quero chamar a atenção de todos vocês, alunos dos terceiros anos. Nós temos um tópico frasal aqui. E o tópico frasal está defendendo que a sociedade cria uma idealização utópica. Só que ela não defende isso depois. Ela começa a falar aqui, ó, segundo o mitologista americano Joseph Campbell, o heroísmo tem um objetivo moral, de salvar um povo ou uma pessoa. Legal, ótimo, mas cadê a ideia do utópico? Mediante essa observação, toda a população necessita de esperanças nesse tempo caótico. Tá?
Então, ó, tá faltando a relação aqui com o tópico. Por isso, vale afirmar que a situação enfrentada pelo mundo revela a existência de heróis. Então, assim, ela colocou as ideias aqui, mas não defendeu o tópico frasal. Então, essa foi a maior dificuldade dela nesse parágrafo aí. Continuando, então, aqui, terceiro parágrafo. Aqui, ó, eu achei muito legal ela pegar a ideia da música do Raul Seixas, só que não encaixou com o que ela está dizendo no parágrafo. Então, essa que é uma grande dificuldade que eu vi, né, das redações de vocês, de conseguir fazer a relação. Então, olha só. Ademais, fica evidente na música O Dia que a Terra Parou, do Raul Seixas, a realidade que se vive atualmente. Tá, lógico, legal. Ok, o que fala a música? Né? Não tem encaixe. Porém, é importante salientar que o mundo adotou medidas necessárias para combater esse mal, o isolamento social. Então, olha, o que ela está defendendo nesse parágrafo? A gente não sabe o que está defendendo. Ela está começando a falar da música, depois do isolamento social. Então, aqui é um problema grande. O que ela devia ter feito nesse parágrafo? O tópico frasal dela deveria ser assim. Aqui no segundo, ela deveria falar dos heróis utópicos, que a gente fica idealizando heróis que na verdade às vezes não são. E no terceiro, ela devia falar dos heróis reais. Então, no segundo, se ela fizesse isso, até vou propor para ela refazer. Aqui no segundo, se ela fizer isso, falar dos heróis utópicos, e no terceiro ela falar dos heróis reais, nossa, fica fantástico o texto. Então aí, olha, aí que ela vai começar a falar dos heróis reais. Então, olha, heróis médicos, enfermeiros, cientistas, entre outros, honra a pátria amada, toda a população, revestindo suas armaduras, colocando suas capas e suas máscaras. Olha que bonitinho, achei legal, achei muito criativo dela ela escrever assim. Fantástico. Então, isso é o conhecimento em prática com a função de acalmar a nação. Toma cuidado com esses, né, passar da linha aqui, que corta ponto também. Então, aqui, ó, o tópico frasal dela deveria falar sobre os heróis da realidade. Então, deve começar assim. Por outro lado, vale ressaltar também, não ademais, mas vale ressaltar que os heróis da realidade são, de fato, os heróis que necessitamos. E aí começar a falar em tempos de pandemia. E aí começar a falar desses heróis aqui, daí ficaria muito bacana. Tá bom? Ó, esse ponto e vírgula também está inadequado, então eu não consigo analisar todas as gramáticas, né? Mas esse também está inadequado, então eu vou fazer uma aulinha qualquer dia só de ponto e vírgula. Portanto, entende-se que a necessidade de heróis no mundo é essencial, principalmente em tempos de situações críticas como a pandemia. Cabe, então, aos heróis que estão na frente dessa batalha orientar, por meio de jornais televisivos, cada pessoa vestir suas armaduras, seguindo também orientações do Ministério da Saúde. Ela fez no modelo de Enem, né, pensando em solução. Um tema desse tipo não é um tema de Enem, tá? Mas eu deixei livre também. Eu falei assim para eles, olha, escolhe, né, como vocês acham que é mais fácil aí para vocês. Esse tema aqui, ele podia ser um tema só de retomada de ideias, como que a Unesp, né, os outros vestibulares avaliam, e não precisava ficar dando soluções. Mas aqui ela colocou, né, cabe ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde, com uma finalidade de conscientizar as pessoas. Então ela colocou aqui, né, aqui, ó, cabe então Ministério, deixa eu ver, o agente, Ministério da Saúde, fazer o quê? Orientar. Como? Por meio de jornais, o meio, ok? E a finalidade ela colocou. Então, assim, seguindo o padrão Enem, ela colocou os 5 itens. Ficou com 200 pontos. Por isso que eu corrigi a redação dela no padrão Enem. Mas lembrando que essa é uma redação com um tema que não cai em Enem, né? É um tema mais filosófico, né? Um tema mais USP, mais Unesp. Então, não precisaria colocar soluções no final, mas sim fechar o texto com as reflexões. Então, assim,
seguindo o padrão Enem, né, erros ortográficos ela tem poucos, então ela fica com 160 pontos. A compreender a proposta e fazer relação, ela não ficou perfeito, porque a relação aqui, né, com Raul Seixas, e aqui ainda não tá, precisa ser melhorada. E então 160. A organização das ideias aqui, né, dos itens, eu coloquei 120 pontos, descontei 80 porque não está bem organizada, né, totalmente. Os conhecimentos linguísticos têm alguns errinhos, então 160. E a conclusão, seguindo o modelo Enem, ela colocou todos os itens, então é 200. É uma redação de 800 pontos, muito boa, mas se conseguisse encaixar isso daí, ficaria fantástica, ficaria excelente. A aluna é uma graça de pessoa e ela escreve bem e só precisa melhorar. Então, eu peguei uma redação com alguns pontos também a melhorar para vocês observarem também a redação de vocês e fazerem comparações. Então, até o próximo vídeo, até a próxima redação. Um beijo para vocês. Até mais, viu, gente? Tchau.